Obrigado por estar nos acompanhando no site Finance News ou através do nosso canal no YouTube. E eu quero dizer para você de imediato que o maior capital que podemos conseguir neste momento é o aprendizado. Estamos aprendendo como ser humano, como indivíduo, como cidadão, como cidadã. Essa situação ela é uma situação delicada, complexa e exige da gente muita paciência para a gente fazer uma correta análise de risco. Em síntese, análise de risco é tentar prever o futuro, ter um mínimo de previsibilidade, só que numa situação tão complexa quanto essa, vai exigir da gente mais habilidade. Certo, pessoal? Com isso eu quero dizer para vocês que na Bolsa de Valores a gente está tendo uma situação totalmente nova. Quem acompanha o meu canal aqui no YouTube ou pelo site Finance News me vê comparando com a crise lá de 2008 em termos de queda, mas eu não estou comparando as situações. 2008 era uma crise financeira muito grave que começou em 2007, 2006 nos Estados Unidos e se espalhou para a economia. Nesse momento, nós temos uma crise que começa na economia, parando indústria, parando serviço, parando comércio e reflete no mercado financeiro. No entanto, ressalto que a situação é nova. A nossa geração nunca viu isso, nem a geração dos nossos pais. A nossa geração vai ser altamente impactada por isso. Daí, gente, que nesse período aí que muita gente está em casa, mesmo trabalhando, tem uma sugestão aqui de leitura. Esse livro eu li em 2010, que é a lógica do cisne negro. Poucas teorias nos ajudam a entender este momento tão bem quanto a teoria do cisne negro. Cisne negro é uma teoria que diz que nós somos o que somos devido a alguns poucos eventos raros, altamente improváveis, que ocorrem em nossas vidas, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida coletiva. Hoje nós estamos diante de um cisne negro, diante da Covid-19, um evento altamente improvável, afinal de contas, quando poderíamos imaginar que estaríamos trancados em casa? Eu moro no Rio e quem me acompanha aqui sabe que eu tive uma doença o ano passado, fiz um tratamento de câncer, imunidade baixa, eu já tenho que ficar de quarentena obrigatória. Quando eu poderia imaginar que nós teríamos uma cidade inteira em quarentena, principalmente as pessoas de maior risco, por causa de uma doença. Então nós estamos diante de um evento altamente impactante, que vai mudar as nossas vidas, as maneiras como nos relacionamos, vai marcar a nossa geração. A lógica do cisne negro, do professor Taleb, é uma excelente leitura para tentar entender um pouquinho melhor esse momento. Certo, pessoal? Vamos agora nos focar naquilo que é o objetivo do nosso canal: Day Trade, Swing Trade, Position, análise gráfica. Continuo achando que Day Trade ainda é a melhor estratégia para operar neste momento. Ressalto que a gente tem como Swing Trading, que é o nosso que nós gostamos, eu e muitos de vocês. Para Swing está ruim, não acho o Swing Trade uma estratégia interessante neste momento. Por quê? Volatilidade extrema. Volatilidade é bom, a gente surfa na volatilidade. O problema é quando a volatilidade é extrema. Então você está ali surfando numa onda, de repente vem uma notícia, o mercado inverte a sua tendência de curtíssimo prazo, nos tira do jogo facilmente. Então não devemos deixar nesse momento dinheiro nas mãos do mercado. Temos que proteger o nosso patrimônio. Swing Trade, na minha opinião, para o meu perfil de risco, você pode ter um perfil diferente, está ruim. Outra coisa, o mercado quando sobe, ele sobe já em gap de alta, que nem aconteceram com as ações, muitas ações na última sexta. Então fica difícil da gente pegar um movimento desses, mesmo operando em tempos gráficos bem curtos. E para Position, pessoal, aí tem muita gente que tem me perguntado, Leonel, já está na hora de comprar, seria uma boa ir comprando? Para você que pensa em swing, comprar para daqui a
enfim, ficar posicionado num papel por vários meses, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, ó, cuidado que uma crise ela gera outra crise, e uma crise dessas, a crise provocada pela pandemia, ela vai certamente provocar outras crises. Em 2008 foi assim, a crise de 2008, a crise financeira, provocou a crise da dívida soberana nos países da eurozona. Eles se endividaram muito, então a eurozona começou a desacelerar a sua economia por causa da crise da dívida soberana, que eles conseguiram começar a vencer só aqui em 2016, 2017. Tá? Então, gente, em síntese, isso aqui é o mais importante. Ó. Essa crise pela qual nós estamos passando, com a economia parando quase que totalmente, tá? Alguns poucos setores é que não estão paralisados. Nós vamos ter impactos profundos que ainda estão sendo mensurados e ela exige o quê? Essa crise exige uma cautela redobrada. Tá? As oportunidades virão? Sim, virão. Continuo acreditando nisso. Disso eu não tenho dúvidas. A questão é, talvez nós tenhamos, talvez ainda não estamos no timing dessa oportunidade. Timing, tempo certo, tempo correto. Então, gente, antes de pensar em multiplicar o capital, é preciso protegê-lo. E aí o que a gente tem que fazer? Nesse momento, quem for operar tem que entrar com capital de risco. Tá? O capital de risco, quem quer fazer preço médio tem que tomar muito cuidado com isso, comprar aos pouquinhos, ao longo do tempo. Não dá para se expor muito em renda variável neste momento. Ok? Capital de risco, de uma maneira bem simples, né, de falar, bem simplista, seria aquele dinheiro que eu perder, se eu perder não vai me fazer muita falta, certo? Vamos estudar hoje, além do índice Bovespa, o gráfico de Petrobras e Vale, que são dois gráficos bem pedidos, e depois, pessoal, eu vou estudar 3 ações, não vou me deter aqui em muitos estudos de muitos papéis, porque não há motivo para isso, né? Está tudo muito parecido. No entanto, teve vários pedidos aí para estudar o gráfico de Pão de Açúcar, o gráfico da setor aqui de farmácia, né, RADL3, e depois um gráfico que me chamou a atenção, que foi Rumo, tá? Rail 3, certo? Pão de Açúcar, a rede Pão de Açúcar, mercado, né, o supermercado, vai ficar aberto, né? Então, talvez tenha algum impacto aí nas ações. Vamos tentar ver isso, certo, pessoal? Primeiramente, gráfico diário do índice Bovespa. Não tem muito o que falar, né, gente? A setor aqui de a força vendedora predomina. Então, tivemos aí na quinta-feira até um sinalzinho aqui de poderia indicar um fundo, mas na sexta já deixou um sinal negativo. Então, esse possível repique aqui, na minha opinião, ele já fica comprometido de novo. De qualquer forma, a resistência significativa maior seria aqui em 74.600, 75.500, a região aqui, ó. Mas não sei se vai ter força para chegar até lá. Mesmo que fique andando de lado, como andou aqui em cima, ó, 3, 4 pregões andando de lado, depois disso, se ele ficar andando de lado, depois disso, a tendência é que ele rompendo, perdendo a mínima, ou seja, se perder aqui essa faixa aqui de exatamente aqui em 62 mil pontos, ele busque um novo suporte. Onde é que seria esse suporte? Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, né, gente? Perdendo 62 mil pontos, vamos ver onde é que pode ser a próxima parada, né? Suporte é uma coisa que o índice Bovespa está desconhecendo, né? As bolsas estão desconhecendo suportes neste momento, né? Olha aqui, ó, ali 61.800 pontos, nós temos suporte desse topo aqui, desse outro topo aqui. Isso aqui é o gráfico semanal, tá? A gente está tentando encontrar, através do gráfico semanal, um possível suporte no gráfico diário. Bom, quem sabe a próxima parada, 58.490 pontos. Por quê? Porque temos esse topo aqui lá de 2015, né? Ok?
Se continuar caindo, o próximo seria onde? 54, 54,600, possivelmente, né? Repique, pessoal, muita gente perguntando, pode ter repique no índice, já que esticou demais na venda? É como eu disse, né? Situação totalmente nova. Então, um candle de forte queda como esse, né? Seria, em situações, digamos, normais de mercado, um momento para um repique, um bom repique. Esticou demais, então quando volta a subir, sobe com força, né? O problema é que o mercado ele está naquela fase irracional, com vendedores muito fortes nos papéis. Acho difícil ter um repique aqui extremamente forte, né? Dadas as informações, a conjuntura de hoje, né? Domingo 22 de março. Tá? Amanhã pode surgir alguma notícia extremamente nova e o mercado aí sim subir forte, né? Mas até este momento que eu estou gravando o vídeo, não vejo motivo para um repique, por exemplo, que venha até a região lá da média de 21 períodos, 92 mil pontos, né? Não vejo probabilidade de chegar até lá. A probabilidade seria baixíssima, mas na atual situação que vivemos, né, em termos gráficos, é extremamente baixa uma probabilidade de ir até lá, né, gente? Agora vamos estudar o gráfico de Petrobras, Petri4, as ações mais líquidas da nossa estatal. Olha aqui, ó, a Petrobras fez um repique e esse repique já chega perto de uma região de resistência. Aqui, ó, 13,59 já é resistência, 13,85 é resistência. Vamos ver melhor esse movimento lá no gráfico de 60 de hora em hora. O gráfico de 60 minutos a gente vê melhor o que está acontecendo. Tá? Olha aqui, ó. Vamos só subir um pouquinho esse gráfico. O que acontece aqui, pessoal? Agora melhorou. O que acontece aqui, né? Faz um novo fundo, sobe, testa o fundo. Nesse momento ele está num teste de fundo, está numa região aqui de... Esse é o gráfico de 60 minutos de Petri4. Está numa região aqui de suporte. Até se ele perder 11,87, pode de novo voltar lá para 10,97. Agora, se ele subir, e aí tem que ficar de olho. Se sobe e rompe 13,50, próxima resistência ali na casa dos 13,85. Se romper R$14, pode buscar o próximo topo 15,41. Tá? Tem que ficar de olho se vai haver aqui esse movimento para cima e o rompimento dessa primeira resistência aqui. Tá? Lembro que nós estamos numa tendência de curtíssimo prazo, médio prazo, de forte baixa, então operar comprando e operar contra a tendência, isso é de altíssimo risco. Sobre Petri4, não tenho nada a dizer, né? Lá no gráfico diário a gente não vejo nada a fazer em termos de compra. Operar vendido também para mim representa assumir muito risco, né? Porque para operar comprado, para operar vendido, short, né? Só se perder o suporte ali em 10,90, né? Tá? O problema é que já esticou demais na venda, também começa a ficar perigoso, né? Surge qualquer notícia aí, o mercado sobe forte e você pode ter perdas grandes, né? Inclusive nem pegar a sua proteção, o seu stop, nesse caso aqui seria um start. Vamos então para olhar a Vale 3, a mineradora. Vamos olhar o gráfico diário de Vale 3. Gente, o que dizer de Vale 3, né? No gráfico diário, suporte bem importante, 32,48 e aqui, ó, 34,76 são suportes, tá? O papel subiu forte na sexta, tocou lá na média móvel de 9 períodos, quer dizer, já chegou num alvo, né?
Vamos olhar aqui o gráfico de hora em hora. Ó, já começa a ficar operando abaixo das médias no gráfico de hora em hora. Então, quer dizer, para mim já não é um gráfico tão bom. Petrobras pode estar um pouquinho melhor, né? Não vejo operação, né? Não vejo operação nisso. Enfrenta resistência aqui no gráfico de hora em hora, 36,81, tá? Na região das médias móveis. Esse papel teria que voltar a operar acima das médias móveis, teria que romper essa resistência aqui 39,36 para ficar interessante, né? Para quem sabe buscar a próxima resistência ali em 40,63, depois os topos lá na região de 42,70, 42,80, tá? Ok? Não vejo muito a fazer nesse gráfico também o de Vale, tanto de hora em hora quanto no gráfico diário. Dos papéis que eu selecionei para nós estudarmos aqui, Pecar 3, até pouco tempo atrás era Pecar 4, agora virou preferencial. Esse papel aqui, gente, muita gente aqui me perguntando, Leonel, esse papel não está formando um pivôzinho aqui de alta, né? Olha, gente, tecnicamente sim, né? Tá? Tecnicamente sim, ele faz um novo fundo, né? Ele faz um fundo aqui, ó. Aí testa o fundo, né? Até a região da média móvel, sobe. E para quem quer muito operar, se expor ao risco aí, primeiro tem que avaliar a necessidade disso. Mas quem quer muito operar, operações nesse papel, na compra só se romper, somente só se romper 69 com 65. Tá? Para um alvo, quem sabe ali na região de 7,2 com 4,2, depois 7,4 com 3,6. Lembro que nós temos um mercado em queda, com vendedores dominando a situação. Então, operar comprando, operar contra a tendência, isso é assumir muito risco, ok? Mas, para aqueles que querem muito, que tem perfil muito agressivo, a operação seria essa, sempre pelo gráfico de 60, tá, gente? No gráfico diário, vejam que o papel oferece aqui uma situação que não é das melhores, né? Olha só, primeiro fica completamente embolado aqui, né? Numa situação aqui andando de lado, cai, sobe forte, extremamente volátil. E segundo, que ele já tem aqui uma resistência na média móvel, 7,2 com 23. Isso aqui é uma resistência, ó, tá? Então não vejo muito o que fazer no gráfico diário, tá? Isso para uma possível operação aí rápida, bem curta, de algumas horas, ou operação de swing trading não vejo, né? Mas quem quer operar lá no gráfico de hora em hora seria uma operação muito rápida, de algumas poucas horas, tá? Tem um outro gráfico também que o pessoal perguntou muito, que é do setor farmacêutico, RADL3, né? As farmácias, Raia Drogasil, né? RD. No gráfico diário, vejam que o papel parece ter formado um fundo, então ele tem um suporte aqui 89,07. Isso aqui é um suporte. Já a gente olha o gráfico de hora em hora, tá? Vejam que o papel ele sobe rapidinho, toca numa região de resistência. Aqui é resistência, ó, 114 é resistência, 115 resistência, 115, 117, isso aqui é resistência, ó. Ele está numa região de resistência, tá? É mais provável que esse papel sinta resistência, caia, e aí ele vem testar o fundo, tá? Esse teste de fundo poderia vir até onde? Bom, essa região aqui de 107 pode ser um ponto de suporte, depois 106,14 pode ser ponto de suporte. Parando aqui, voltando a subir, aí nós podemos estar diante de uma onda 3 para cima, tá? Onda 1, onda 2 e uma onda 3 para cima.
que levaria os preços para onde? Quem sabe 123? Quem sabe? Não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? Isso é uma hipótese, na minha opinião, até o momento pouco provável. Eu estou aqui desenhando o que poderia ser um possível trade, mas não vejo, ressalto, neste momento, operação nesse papel para swing trading, ok? Lembro que a força vendedora que está dominando o mercado. Qualquer operação contra a tendência é uma operação de risco mais alto. Desculpem estar sendo repetitivo, mas é importante que se diga, tá? Olha só, no gráfico de hora em hora, é um papel que ele não deixa de chamar a atenção, né? Porque ele parece que começou a inverter aqui uma tendência de curtíssimo prazo no gráfico de hora em hora. Gráfico de operações bem curtas, tá? Olha aqui, ó. Tínhamos uma queda, aí o papel sobe forte, aí faz um teste de fundo, olha a volatilidade aqui, ó, o teste de fundo, depois o papel sobe forte. Quem entrou, o trader agressivo, já entrou aqui no rompimento aqui de 105, né, por ali, e já ganhou tudo isso aqui, se aproximou de uma região de resistência, 115. Por que 115 é resistência? Porque nós temos esse topinho aqui, ó, na esquerda, ó. Aqui, ó. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço, tá? Então, gente, ele bateu numa região de resistência, está fazendo uma correção. Essa correção pode vir até onde? Bom, temos um suporte em 108. Essa correção pode vir até um pouquinho mais embaixo, 106,61. Não teria problema nenhum. Ou até 105. Aqui seria um ponto interessante para ele voltar a subir. Então, se ele voltar a subir e romper essa faixa aqui de resistência, 115,44, pode ser que, para quem tem perfil muito agressivo, gere um trade com um alvo onde? Primeiro alvo 118,85, depois 123,26. Pode ser. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que existe isso aqui, que isso aqui é uma hipótese, tá? Mas é um gráfico que me chama a atenção, viu? Não é dos melhores, mas para quem tem perfil muito agressivo seria isso, tá? E o outro gráfico, gente, é rumo, né? Rail 3. Aqui está rumo. Olha só, rumo é um papel que conseguiu subir pelo gráfico de hora em hora e parece estar invertendo uma tendência. Então, que era aqui queda, né? Queda, 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 queda. O papel já consegue subir. Olha só, fez um novo fundo aqui, sobe, testa o fundo, tá? Lança uma onda 3 para cima no gráfico de 60, agora está aqui fazendo uma correção. Essa correção já veio até uma região de suporte, 117,21, pode vir até um pouquinho mais embaixo, 116,99. Aqui o papel pode voltar a subir. O importante é que esse papel rompa a resistência, tá? 19,23 ou 18,90, tá? Rompa essa região de resistência para buscar o quê? Quem sabe buscar aquela faixa lá, 20,85 e 21,50. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que isso é uma hipótese, nesse momento uma hipótese fraca. Tem que ir vendo com cuidado, aos poucos, monitorando, tá, gente? Mas não deixa de ser um papel que me chamou a atenção aí no gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Não vou me estender mais, acho que eu já falei muito. Desculpem se o estudo não foi o melhor possível, mas é o que podemos apresentar no momento, tá, pessoal? Estou à disposição de vocês, caso tenham dúvidas, caso queiram pedir que eu estude algum papel, eu estou à disposição. Uma ótima semana a todos nós e juntos vamos vencer esta situação. Muito obrigado.